Cesárea ou parto normal? Quais as vantagens e desvantagens para mim e para o meu bebê? Será que eu posso mesmo escolher? Oi, meu nome é Ana Rocha, seja muito bem-vinda ao canal Mamães de Fibra. Sou doula e mãe de 2 bebês e aqui você vai encontrar tudo o que você precisa saber para ter uma gestação e parto tranquilos e seguros. No final da gestação, a gente é pego com muita ansiedade, com muito medo, começa a surgir aqueles medos, né? Medo da dor, medo do bebê passar da hora, medo do desconhecido, da falta de controle. Então, a ansiedade, ela começa a tomar conta. E é nesse momento que a gente muitas vezes começa a se precipitar e escolher uma cesárea ou um parto normal, sem saber direito as implicações de cada um dos dois. E nesse vídeo eu quero explicar para que você possa tomar essa atitude consciente. Eu quero que você entenda, né, o porquê escolher um parto normal ou porquê escolher uma cesárea. O que é melhor para mim e para o meu bebê. Porque tem isso também. Não é só você que está em jogo, não é só a sua escolha, é do bebezinho também. Então, hoje eu quero que você entenda isso de uma vez por todas. E eu vou começar explicando, né, um conceito básico. O que é cesárea e o que é parto normal? É importante a gente partir daí. O parto normal, ele é o quê? É a via natural de nascimento, é o fisiológico. O que é fisiológico? É como você ir no banheiro fazer número 1 e número 2. Você não precisa fazer nada, o seu corpo já sabe o que tem que fazer. Então, o parto, quando acaba a gestação, você está chegando ali mais ou menos 40 semanas de gestação, o seu corpo ele já sabe o que tem que fazer e ele vai entrar em trabalho de parto espontaneamente na grande maioria das vezes. Já uma cesárea é uma cirurgia que é feita no abdômen da mãe para poder retirar um bebezinho. Então, não é via vaginal, é através do abdômen, faz esse corte e aí esse bebê, ele nasce. No início, a cesárea, ela foi criada para o quê? Para poder salvar um bebezinho ou salvar a mãe, né? Depende muito da situação. Normalmente era o bebezinho, porque a mãe, quando você fazia o corte no abdômen, não tinha condição ali de fazer uma sutura bem feita no início. Então, essa mãe acabava morrendo por hemorragia, por exemplo, mas o bebezinho, ele nascia com vida. Então, numa situação em que o bebê não nascia de parto normal de forma nenhuma, a gente faz o corte para poder salvar o bebezinho. Essa era a lógica. E a partir daí, a cesárea ela foi melhorada, né? E hoje em dia nós temos muita tecnologia, graças a Deus, em que a gente consegue salvar mãe e bebê e impedir qualquer tipo de intercorrência que possa levar a uma morte fetal ou materna. Então é isso, né? A gente entendendo para que serve uma cesárea e para que serve um parto normal, eu acho que já começou a tirar um pouco de dúvidas da sua cabeça. E já pegando esse gancho, eu já venho dizer que o parto normal, na grande maioria das vezes, ele é o mais indicado. Se você não tem nenhum problema de saúde que impeça o parto normal, se você não está com nenhum probleminha ali, nem o seu bebezinho que precise nascer naquele segundo, o parto normal ele sempre vai ser indicado. Por quê? Tem N vantagens para a mãe e para o bebê. Os estudos, hoje em dia, eles têm mostrado que é o bebezinho que escolhe o momento dele nascer, você sabia? Então, quando o bebê ele já está formadinho, quando ele já consegue respirar aqui fora pelas vias aéreas, inclusive eu tenho um vídeo que fala aqui, né, sobre os mitos do parto, que eu explico essa questão, por exemplo, do cordão enrolado no pescoço. Assiste que você vai gostar. Você sabendo, né, que esse bebezinho, ele escolhe o momento dele nascer, ele que vai indicar para o nosso corpo quando ele está pronto, a gente já começa a pensar para o trabalho de parto também de uma forma positiva, no sentido de que é o meu bebê que está mostrando que ele quer nascer, que ele está pronto para nascer. Quando a gente interrompe uma gestação antes do bebê demonstrar esse sinal de que ele está pronto, por exemplo, uma cesárea agendada sem motivo algum, a gente acaba aumentando consideravelmente a chance desse bebê precisar de uma UTI neonatal. Por quê? Por causa da respiração dele, que ainda não está totalmente formado. O sistema respiratório dele vai precisar de um auxílio maior. No parto normal, como a gente já tem essa certeza de que o bebê está formadinho, a chance dele precisar de ir para um UTI neonatal é mínima. Para a mãe, a gente pode falar, por exemplo, a recuperação, né, que é muito melhor do que uma cirurgia, tanto que a mãe ela recebe a alta super rapidinho. Acabou o parto normal, quem precisa ficar de observação normalmente é o bebê.
A mãe passou a primeira hora ali de observação para ver se não tem hemorragia, pós-parto ou algo do tipo, acabou. Ela já pode receber alta e ir embora. Agora a mãe fica no hospital, obviamente, para cuidar do bebezinho que precisa de ficar mais tempo, né? Para fazer todos os testes, para ser observado e ver se está tudo bem com ele. Então, como é natural, né? Já é de se esperar que realmente a mãe ela já consiga partir para suas atividades normais do dia a dia. Então a gente tem, assim, não só essas vantagens, mas tem muitas outras, tanto para a mãe quanto para o bebê, em relação ao parto normal. Por isso que ele é o mais indicado na grande maioria das vezes. Quando a mulher ela não entra em trabalho de parto espontâneo, a gente tem a outra opção, além da cesárea, que é a indução do parto normal, de tanto que ele é indicado. Então, se essa mulher ela não pode entrar em trabalho de parto, né, a partir, por exemplo, das 41 semanas, então vamos fazer com que esse bebê seja induzido a nascer de parto normal. Se não der certo, né, a mulher não entrou em trabalho de parto espontâneo, se a mulher ela não entrou em trabalho de parto por indução, então aí sim a gente considera uma cesárea. E se você está procurando um lugar confiável para você tirar todas as suas dúvidas, estar bem informado durante toda a sua gestação, conhecer o que está acontecendo no seu corpo, já se inscreve no canal Mamães de Fibra, ativa o sininho para você ser notificado toda vez que a gente lançar um vídeo novo e fica aqui comigo, porque eu tenho certeza que você vai gostar muito de tudo que eu vou te passar aqui. E por que a gente tem que olhar para a cesárea como uma atitude de urgência? Porque a cesárea ela tem as suas dificuldades, que são as mesmas de uma cirurgia. Então a cesárea, quando a gente fala em relação a vantagens, nós temos a vantagem que é um bebê que não nasceria de parto normal, ele vai nascer de cesárea. Então ele vai ser beneficiado por nascer por uma cesárea. E aí, como eu disse, não tem como eu comparar as vantagens de um parto normal com uma cesárea, porque como a gente está tirando um pouco a chance do corpo da gente de trabalhar, desse bebê de escolher o momento dele de nascer, comparado com o parto normal, realmente não tem muita vantagem, a não ser essa, né? A questão, assim, de um bebê que não pode nascer de parto normal. Por exemplo, uma mulher que tem uma placenta. A placenta é o órgão que é formado durante a gestação para poder alimentar esse bebezinho, e essa placenta às vezes ela está muito baixa, a gente chama de placenta prévia. Quando a mulher entra em trabalho de parto com uma placenta baixa, essa placenta prévia, ela vai nascer antes do bebê. Se a placenta é o que sustenta o bebezinho, se a placenta nascer, o bebezinho ele vai ficar sem o oxigênio dele, sem os nutrientes. Então isso não pode acontecer nunca. Esse é um dos poucos casos que a gente considera a cesárea uma via de nascimento melhor do que o parto normal. Então, tentando resumir aqui para vocês, tem alguns casos específicos que a cesárea agendada ela é melhor. Na maioria das vezes, a cesárea vai acontecer como? No meio do parto. Se está acontecendo, por exemplo, da mulher estar em trabalho de parto há muito tempo e o bebezinho ele não desce, ele parou e estagnou em certo ponto, você já tem dilatação total. Lembra disso, você tem dilatação total e esse bebezinho não desce. Então, a gente pode falar que aconteceu ali uma desproporção cefalopélvica. É um bebê que não vai descer dessa pelve. A cesárea ela é bem indicada nesse caso também. E, gente, se você tá gostando desse conteúdo, se você tá interessada, curte aqui, tá? Não esqueça de curtir não, porque tem muito mais informação aqui nesse vídeo pra você. E aí, como eu já disse também, né? Comparado com o parto normal, a cesárea ela aumenta a chance do bebê ele ter dificuldade respiratória. Pra mãe, ela vai ter uma recuperação lenta ali no pós-parto, vai ser um pouquinho mais difícil. A descida do leite pode demorar um pouquinho mais, porque quando você faz a cesárea, o seu corpo ele não está avisado que esse bebezinho vai nascer. Então, para o corpo da gente entender que o bebê nasceu, ele vai ficar assim, oi? Como assim? O bebê estava aqui dentro, agora eu tenho que produzir leite? Eu não estou entendendo. Calma aí que eu preciso refletir nessa informação, pesquisar com todas as células que eu encontrar no meio do caminho, para depois eu iniciar a produção de leite. Então, a produção de leite de quem fez uma cesárea marcada, ela vai demorar um pouquinho mais. E isso pode acabar influenciando que o seu bebezinho vai precisar de fórmula, vai ter uma dificuldade maior para poder estabelecer essa amamentação. Então tem essas desvantagens também. Fato é que a gente tem muito medo do parto normal. Por quê? Por todos os motivos que eu falei no início. Que a gente não consegue controlar. A maioria das vezes é o bebezinho que vai te indicar que está na hora dele nascer.
as pessoas ao nosso redor, normalmente, elas começam a falar muitas coisas, muitas tragédias. Infelizmente, nós seres humanos, nós temos essa desvantagem de disseminar tragédias ao invés de falar coisas boas. Principalmente com a grávida, gente. Pra que isso? Não precisa. Então, nós temos muitos medos implantados na nossa mente em relação ao parto normal. Tem aquela cultura que diz, não, a cesárea é muito mais atualizada, o parto normal é ultrapassado, né? Eu prefiro chegar lá maquiada, toda linda, maravilhosa, para ganhar o meu bebê, do que passar pelo terrível parto normal, as dores, né? Sofrer tanto assim. Então, vamos tentar mudar esse pensamento. Eu tenho um vídeo aqui no meu canal, inclusive, que fala sobre muitos mitos que são contados de geração em geração. Tem muitas mulheres que ainda acreditam nele, então assiste para você não ser pega em nenhum desses mitos e que não seja enganada também, porque pode acontecer de alguns médicos tentarem te enganar, te levar para uma cesárea sem necessidade por causa desses mitos, que você tome a melhor decisão para você e para o seu bebê. Então, no final das contas, o que é melhor, né? É o parto normal ou a cesárea? Isso vai depender muito da sua situação. Como eu disse, tem algumas situações em que a cesárea ela vai ser melhor para poder salvar a sua vida e a do seu bebê. Mas na grande maioria das vezes, o parto normal ele é o mais aconselhado, tanto para a mãe quanto para o bebê. Dito isso, o que é importante? Você preparar o seu psicológico, você entender o porquê você está buscando o parto normal. Porque senão, quando chega lá no finalzinho, eu tenho certeza que você vai ficar com muito medo, você vai começar a ficar muito ansiosa, você vai começar a dar atenção a tudo aquilo que você escutou, que você viu em filme, viu em novela, dando errado no parto normal. Se você não estiver bem alicerçada no que você quer, sabendo o que é o melhor para você e para o seu bebê, você vai acabar dando para trás, escolhendo uma cesárea sem querer. E o meu medo é que você se arrependa depois. Esse é o grande medo, na verdade, de todo profissional do parto. Então, é importante que você esteja ciente da sua escolha e não faça uma escolha baseada nos seus medos, em tudo aquilo que você escutou, que você aprendeu erroneamente a sua vida toda. Busque profissionais que são atualizados, busque instituições que são respeitosas. E se você quiser saber mais, quiser aprender mais sobre parto, para você ter essa experiência positiva, não sofrer violência obstétrica, clica no link que está na descrição desse vídeo aqui para você conhecer um pouquinho mais. Tem um vídeo explicativo como eu posso te ajudar nessa jornada de gestação para chegar no dia do seu parto bem confiante daquilo que você quer. Esse foi mais um vídeo do meu canal. Eu sou a Ana Rocha e para mim é um imenso prazer poder estar aqui te servindo. Um beijo e até a próxima.